Boa noite a todos. Hoje é exatamente 15 de outubro de 2024. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 9, intitulado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Então vamos começar? Vamos fazer a nossa prece de gratidão? Então vamos unir os nossos pensamentos em um ato de oração e de respeito, porque iremos nos direcionar ao nosso Mestre Jesus. Querido amigo, mestre, irmão incondicional, nosso modelo e guia, aqui estamos, Senhor, mais uma vez. Buscamos esta casa, buscamos este estudo, porque cada um de nós temos um propósito contigo, com essa doutrina: estudar, aprender, para melhor viver e para melhor te servir. Que os teus mensageiros, os nossos amigos espirituais que aqui estão, em teu nome, possam mais uma vez, Senhor, nos inspirar, nos conduzir e ajudar a cada um de nós a compreensão do que será estudado e lido nessa noite. Nós te pedimos a permissão, amor amado, para mais um estudo que nós realizamos em teu nome. Graça te damos. Então estamos estudando a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E tem aqui aquela pergunta grandiosa, a 459, voltando. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos... Então, pautado na resposta 459, vamos dar continuidade na 463. Então, os espíritos influenciam muito. Ele está dizendo se é os bons ou se é os maus? Influenciam. E aí, volto a repetir, eu estarei recebendo influência daqueles espíritos que comungam comigo do mesmo ideal, do mesmo pensamento. Então, fala-me quem tu és e eu te direi quem são tuas companhias espirituais. A minha condição, os meus desejos, os meus valores, os meus propósitos acabam atraindo espíritos que irão me inspirar, pautados naquilo que eu, como ser humano, desejo, idealizo e quero, ok? Então, a responsabilidade é de quem? Nossa. Então, se meu propósito é bom, eu terei bons espíritos. Por quê? Porque eu consigo entrar em sintonia para captar essas influências. É isso que a gente tem que entender. Não é uma questão dos espíritos escolherem. Somos nós que escolhemos. E nós ficamos surdos a qualquer coisa que nós não estejamos em sintonia. Então eu posso ter um espírito nobre ao meu lado, mas eu não consigo ouvi-lo, eu não consigo percebê-lo, eu não consigo identificar a intuição dele. Por quê? Porque nós não estamos comungando dos mesmos ideais. Nós não estamos na mesma rádio, nós não estamos vendo o mesmo canal. Então esse espírito superior, nobre, vai perder tempo ao meu lado? Não vai, eu sou cego, surdo em relação a ele. Mas em compensação, venha um espírito que está de comum acordo com os meus pensamentos, as minhas ideias, vou ouvir tudo e vou acatar tudo. Por isso que o nosso Senhor Jesus nos ensina a moral cristã.
Entendeu? 463. Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? A primeira ideia que vem na cabeça é sempre boa? Pode ser bom ou mal. Tia, como é que eu posso saber se o pensamento é bom? O bom é bom para todos. Quando o bom é só para mim, isso não é bom. Essa é a regra. Tia, como é que eu posso saber se eu estou sendo influenciada por um bom espírito ou por um mau espírito? Reconhece-se a árvore pelo fruto. Um espírito bom irá inspirar bons pensamentos. Um espírito mau irá inspirar maus pensamentos. Então, se eu identifico o pensamento, eu já tenho lógica o suficiente para entender que a inspiração, que essa árvore não é uma árvore boa. Então, por isso que nós temos que estar muito atentos aos nossos pensamentos. Porque tudo começa aí dentro. Tudo. Atento ao pensamento sempre. Então ele diz, pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. Quem é o espírito encarnado? Nós, a alma. Então, se eu estou aqui encarnado, eu sou um espírito. Se eu sou um espírito perverso, qual é a natureza dos meus pensamentos? Perversas. Olha, um espírito perverso, encarnado, malicioso, para onde ele olha, ele vê malícia. Para onde ele vai, ele arruma confusão ou faz confusão. Tem maior dificuldade de agregar, quer sempre separar. Então, quando a gente fala em espírito perverso, tem muitos encarnados. Então, basta eu avaliar a minha conduta no dia a dia. Eu sou aquela que gosta de dividir? Eu sou aquela que gosta de colocar um contra o outro? Eu sou aquela que sou capaz de pegar o meu tempo e ligar para alguém para fazer com que esse alguém fique mal com a informação que eu vou levar? Então, são coisas que nós temos que nos autoavaliar sempre. Então, depende. Conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que ouve as boas inspirações. Se eu consigo ouvir as boas inspirações, eu estou em sintonia com quem? O que diz o Evangelho segundo o Espiritismo? O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más tendências e más inclinações. É aquele que está em esforço. E aí diz o Livro dos Espíritos, quão poucos de vós fazem uma forcinha. A gente não se esforça. A gente não tem determinação. E aí a gente acaba caindo. Aí ele veio para 464. Como distinguir se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? Tia já respondeu. Como é que eu posso identificar? Uma boa árvore dá frutos maus? Uma árvore má dá frutos bons? Pronto, Jesus já falou. Reconhece-se a árvore pelos frutos. Assim mesmo somos nós. Se eu quero me avaliar como ser humano, quais são os frutos que eu dou no meu dia a dia? Quais são os frutos que eu estou dando no meu dia a dia? Qual é a diferença que eu faço na vida terrena? Qual é a diferença que eu faço na vida das pessoas? Qual é a diferença que eu faço na empresa que eu estou inserida? Ou eu faço como todo mundo faz? Estudai o caso. Uma árvore boa, uma árvore má, acabou. Estudai o caso. Os espíritos bons só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir.
O grande lance é que quando a gente quer, vou pegar aqui o vício, eu posso comer pudim? Não posso, por causa do açúcar e da lactose. Eu sei que não posso. Aí chega um pudim aqui. Para eu fazer o que eu desejo, mas que não devo, eu vou começar a justificar. Ah, é só hoje. É só um pedacinho. Não é possível que vai fazer mal. Então eu tenho a regra, eu sei, mas eu começo a criar justificativas. E isso acontece. A gente identifica o erro, a gente sabe que não é bom, mas a gente começa a usar subterfúgios. A gente começa a justificar. Não, mas isso aqui, eu tive que fazer isso por causa disso, disso e disso. Não, eu agi daquela forma por causa disso, disso e disso. Eu tomei essa atitude. Você começa a justificar. Ou pegar, inclusive, o evangelho e adaptar para que ele possa anuir com o crime que você quer cometer. Entendeu? Então, a regra é: faça para o outro o que você gostaria que fizesse contigo, se você estivesse no lugar do outro. E aí tem a mais clara ainda: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Jesus, o modelo e guia. Gente, parece que é muita coisa, não é? A nossa dualidade é entre o bem e o mal. Se eu não estou com o bem, eu estou com o mal. É uma dualidade, não tem meio termo. Ou eu sou bom, ou eu sou mal. Porque o que diz o livro dos Espíritos? Eu não faço mal a ninguém, mas também não faço o bem. Isso já é um mal. Livro dos Espíritos. E é breve. É muito breve uma reencarnação. É muito rápido. Bem rápido. Então, será que vale a pena eu insistir nos erros milenares? Ou eu realmente despertar e começar a tomar atitudes que diferem do mal? Então não tem mais ou menos. Ou é ou não é. Qualquer coisa contrário é contrário. Não é o bem. Essa justificativa que a gente tem que fugir. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos no ano 2024, da era cristã. Há quantos milênios nós estamos reencarnando e repetindo os mesmos erros? Milênios. Então, o que a gente faz aqui? Diz o nosso Emmanuel que a evolução coletiva, até a gente perceber a evolução coletiva, ela é muito lenta. Mas a individual é escolha. E cada um de nós aqui é que sabemos aonde o sapato está apertando. Então a gente pega a Madalena, ela deu um salto, mas ela deu por quê? Por que ela deu um salto? Porque ela quis. Sabe por que ela quis? Porque ela estava cansada da vida mentirosa. Então, ou seja, quando é que eu mudo? Quando eu já cansei. Enquanto eu não canso, que aquilo me dá prazer, eu não vou mudar. Então, se eu ainda não mudei, é porque isso ainda me dá prazer. Dá prazer ainda eu gritar com o outro. Tem gente que adora gritar com o outro. Dá prazer ainda ligar e fofocar. Fulano, vou te contar uma coisa. Sente prazer. Tem gente que tem prazer em dizer: não, vou pensar. Está errado. Autoafirmação, domínio. Tem gente que adora dominar. Vai abrir mão disso para ficar humilde? Mas não vai mesmo. Só quando cansar. E normalmente quando a gente cansa? Quando a gente já sofreu bastante. Que é o último recurso. Então,
Eu não tenho como cobrar da Lígia. Eu estou aqui falando, a gente está estudando. Eu não tenho como cobrar de você sua mudança. Eu não tenho como cobrar da Lúcia a mudança. Eu não tenho esse direito. Como ninguém tem direito de cobrar de mim. Mas eu tenho o dever de cobrar de quem? De mim mesmo. E só eu sei a luta que cada um vive. Então isso é algo individual. Incomodou, doeu, trabalha isso. Trabalha isso aqui dentro. Então é algo que nós temos. O que diz o Evangelho? Que a gente tem que ser doce, amável, manso com os erros do e severo para com o nosso. Porque apontar o erro do outro não me torna melhor, me torna pior. Agora, quando eu começo a ver os meus erros para corrigi-los, aí eu estou em processo de evolução. Aí eu estou mudando. Então, é fácil? Claro que não é. E sabe o que a gente está dizendo que não é fácil? Não é fácil ser bom. Então, se não é fácil ser bom, é fácil o quê? Ser mal. Por que a gente não está nem lá e nem cá? Porque a gente gosta. A gente gosta. Sabe, a gente acha legal lá, mas a gente quer estar aqui. Quando é que a gente vai sair? Quando a gente não ter mais prazer nisso. Quando a gente amadurecer o suficiente para entender o que é o melhor caminho. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Qualquer outro não tem. Qualquer outro é sofrimento, dor, desespero, depressão, tristeza, abandono, medo, arrependimento. E por aí se vai. Principalmente com o espírita. Porque o mundo lá fora não tem as informações que a gente tem. Então, pra gente, dói muito mais. A gente vai escutar. Pensa, tu desencarnou. Tu vai escutar o que você ouviu de espiritismo. Aquilo vai doer muito mais dentro de ti, se você realmente não fez um esforço. Gente, não é nos tornarmos perfeitos, porque a lição que Jesus trouxe não foi para sermos perfeitos. Foi para sermos humanos. A lição que Jesus trouxe foi a lição de relação. Ele não trouxe lição de um Cristo, não. A lição dele é: amai-vos uns aos outros. Aprendam a viver como irmãos. É isso que até hoje a gente não quer aprender. Então a lição dele foi para um Cristo, para ser um ser perfeito. Longe ainda estamos. 465. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Essa aqui é ótima. Espíritos imperfeitos, terceira ordem. Nós somos que tipo de espíritos? Logo, nós somos também o quê? Espíritos ainda imperfeitos. Então, qual o propósito, com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Resposta: para que sofrais como eles sofrem. Sabe aquela inveja de ver alguém melhor? E que isso te dá uma raiva enorme, tu diz não. Nós tivemos um período de pessoas que adquiriram determinadas doenças sexualmente transmissíveis. E elas disseram o quê? Ficou com raiva, porque descobriu. Disse: agora o que eu vou fazer? Vou sair contaminando todo mundo. Estou dando um exemplo. Mas nós temos N situações em que você se alegra de ver o outro passando por aquilo que você passou. Olha, tá vendo? Agora ela vai ver o que é bom. A pessoa se alegra. Então, esses espíritos é assim. E nós somos da terceira ordem, né? Se irrita com a alegria do outro e se alegra com a dor do outro.
A gente vê muito isso em rede social. Quando a gente vê determinadas fotos de pessoas super felizes, viajando lá na Torre Eiffel, né? E a gente fica aqui com ódio, né? Bem sei o que você está fazendo. Nós temos que estarmos muito atentos no que vem dentro de nós. O que eu estou sentindo nesse momento? Vamos trabalhar isso? Olha, eu estou sentindo inveja. E essa inveja vem até com uma raiva. O que eu vou fazer com isso? A primeira coisa é assumir. A gente tem que assumir para trabalhar isso. Então eu tenho que identificar o que vai dentro de mim para mim poder começar a trabalhar. Porque senão eu não vou evoluir. Então é isso. Mas a gente se alega de ver a desgraça alheia. Fulana tá passando por isso. Vou dar uma ligadinha para ela. Tá morrendo de alegria. Fulana, eu soube que tu estás assim, assim, assim. E a pessoa, sem perceber, se alegra. Mas se acontecer algo de bom, maravilhoso com a pessoa, ela é incapaz de ligar e dizer, olha, eu soube que aconteceu isso, nossa, eu estou super feliz por você. Então, na hora da desgraça, a pessoa liga. Mas qual é a intenção? E na hora da pessoa, que a pessoa está super bem, a pessoa não liga para dizer, meus parabéns. Que bom que você conquistou isso. Verdade? Mas essas informações não é para o outro, essas informações é para nós fazermos uma autoavaliação. Uma autoavaliação. Para que sofrais como eles sofrem. E isso dá uma alegria, dá um prazer a ele, dá um prazer. De ver o outro sofrendo como ele está sofrendo. É igual, fulano vai morrer, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Uns cedo, outros tarde, uns vão postergar um pouquinho, mas vai morrer. E aí Kardec vem na 465A. Isso diminui os seus sofrimentos? Um espírito da terceira ordem, espírito imperfeito, que vê alguém sofrendo conforme ele sofre, tipo assim, eu caí, não mereço o céu, então vou levar todo mundo para o quinto dos infernos. Vou influenciar. E olha, gente, isso é tão notório. Toda vez que tu te desequilibra, toda vez que tu faz algo errado, pode ter certeza, tem uma multidão gargalhando. KKKKK. Que idiota, que idiota. Caiu de novo. Nós não estamos nos enganando? Achando que estamos acertando? Está todo mundo se enganando, né? A gente também acredita que a gente está certo, né? É uma imaturidade, mas é uma raiva. É uma raiva de não ter conquistado. E quando vê alguém que não conquista, ele sente um prazer. Então ele está sendo movido pelo prazer de ver que o outro também está na mesma desgraça que ele. A busca aí é o prazer. Eu não consegui, mas também ele não conseguiu. Eu não evoluí, mas ele também não está evoluindo. Eu não soube perdoar, mas ele também não está perdoando. Eu bati, mas ele também está batendo. A gente não é assim? Todo mundo faz. Não é assim que a gente diz? Todo mundo faz. E aí ele pergunta, Kardec, 465A, isso diminui os seus sofrimentos? Resposta. Não. Fazem-no por inveja, ao verem seres mais felizes. É por inveja. Então, às vezes, a gente não sente uma alegria de ver o outro caindo. A gente sente uma alegria íntima, lá dentro. Principalmente quando a gente não gosta daquela pessoa. 465B. Qual é a natureza desse sofrimento que querem que os outros experimentem? Resposta. Os que resultam dos seres de ordem inferior, afastados de Deus. Esse é o sofrimento.
Porque uma vez a gente estando no movimento, estudando, se esforçando, vigiando o pensamento, em uma luta constante, a gente está longe ou começamos a nos aproximar de Deus? E aí, a probabilidade de queda é maior ou menor? Bem menor. Aproximando de Deus, bem menor. Quando a gente diz que será mais provas, é porque antes não dava nem tempo de vir a outra, que eu já caía na primeira. Entende? Então a gente já diz, mais provas, é porque assim a gente não cai na primeira, vem a segunda, a gente não cai na segunda, aí vem a terceira, né? E a coisa vai ficando. Olha, gente, quando a gente estuda o mundo espiritual, e a gente já faz isso há algumas décadas, não subestime espírito. Então, quando eles querem destruir um trabalho e um trabalhador, eles são muito meticulosos. Eles sabem aguardar. Eles sabem esperar. E eles sabem ir no ponto-chave para destrambelhar tudo. Então, a Lúcia está fazendo um trabalho nobre, inserindo pessoas em sociedade de novo. Vigia, Lúcia, com o grupo. Porque às vezes é um negocinho desse e destrói a atividade. Então, toda vez que nós nos arvoramos ao trabalho do bem, pelo bem, vigilância total. Porque às vezes ou eles acabam ou eles distorcem todo o trabalho. Entendeu? Então é muita vigilância. Muita vigilância. Muita vigilância. Mas de Jesus, só lobos caem em armadilhas de lobos. Por isso, então, se caiu porque era um lobo em pele de cordeiro. Por isso é que Jesus diz: os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amar. Entendeste? Então, vigiar o pensamento, vigiar os sentimentos, resultado das emoções, e estar muito atento. Por isso que o Espírito de verdade nos fala em o Evangelho: fazei calar os vossos ciúmes, as vossas discórdias, para que não venha dano à obra. Você se cala para que a obra não possa ser destruída. Isso é novidade? Não, Jesus avisou: os meus discípulos, os meus apóstolos serão perseguidos. Então, à medida que vai crescendo, maior a perseguição. Maior a perseguição. E as provas vão chegando. E quando se nós somos um capetinha, e se a gente cansou de ser capetinha, e estamos buscando uma melhora, a gente começa a incomodar os nossos parceiros. Então vamos dizer que você seja uma pessoa da noitada. Está começando a frequentar o Evangelho, né? Está estudando. Disse: menina, eu tenho que mudar um pouco. E aí a pessoa começa a fazer um esforço. Sabe aquele amigo de 1000 anos que não ligava? Vai ligar. Nossa, Conceição, olha, tem um negócio assim, tal, adoraria, vamos. Meu amigo, não, pô, faz um tempo que a gente não se vê. Vai e cai. Então, quando a gente começa a escapar, aí a investida vem, porque eles não querem perder os instrumentos das noitadas. Então, quando a gente faz o movimento de mudança, de reforma, a gente também recebe uma investida muito grande para dar o que a gente gosta, para dar o que a gente deseja, né? Há um esforço de não, vamos. Aí a gente desiste. Eu vou deixar para a próxima encarnação. Isso não é uma boa escolha, né?
466. Por que Deus permite que espíritos nos incitem ao mal? A pergunta tinha que ser: por que eu permito receber a inspiração do mal? Né? Mas aqui Kardec estava construindo, né? Essa é a pergunta que a gente faz. Por que Deus permite que esses espíritos façam isso e nós? Que tipo de espíritos nós somos, também influenciando o nosso meio para o mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé e a constância dos homens no bem. Se eles estão aí, porque são provas, porque só cai se eu quiser. Então, os espíritos, eles nos dão sugestão. Quem realiza somos nós. Aí é a prova. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito. E por isso passas pelas provas do mal para chegares ao bem. Resistir às influências. Porque, olha, vale dizer, se eu caí porque eu quis, eu queria, eu gostava, eu anuí, eu fiz a sociedade. Se eu fiz a sociedade, ainda não estou pronto. Preciso continuar na luta. Quando isso não mais me apetece, a gente não cai mais. Nossa missão é colocar-te no bom caminho, espíritos superiores. E quando mais influências agem sobre ti, é que o que é, gente? As atrai. Então somos nós que atraímos pelos nossos desejos. É que as atrais pelo desejo do mal. Fumar é o mal, álcool é o mal, drogas ilícitas é o mal, traição sexual é o mal, roubo financeiro, seja de que ordem for, é o mal, falar mal da vida alheia é o mal. Então, eu estou aqui abrindo um leque de atitudes perversas. Pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal. Vêm auxiliar-te no mal que tu queres fazer. Quando tens vontade de praticar. Se eu tenho a vontade de praticar o mal, eu vou atrair quem? Espíritos maus. Para realizar aquilo que eu desejo. E pode prestar atenção que o pensamento, a vontade, ela vai crescendo. Aquilo vai crescendo dentro de ti, crescendo quando tu vê, tu já está lá fazendo escândalo, gritando e berrando. Mas o desejo, o pontapé saiu de quem? Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando queiras o mal. Ele não tem como me ajudar se eu não quero. Mas se eu quero, eles vão dar uma forcinha. Pois bem, se és inclinado ao assassínio, terás uma multidão de espíritos que alimentarão em ti essa ideia. Mas também terás outros que se empenharão em influenciar-te para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Agora, se eu tenho vontade, se eu tenho uma tendência para ser um assassino, eu vou ouvir mais quem? As influências perversas. Tem uma nota de Kardec. É assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. É o livre-arbítrio.
Porque eu preciso conquistar o meu espaço, eu preciso conquistar a minha evolução, eu preciso conquistar a segurança. E eu só vou fazer isso quando eu verdadeiramente colocar em prática. É o livre-arbítrio. Então, como é que eu posso dizer que, olha, eu já superei, se na verdade, quando eu vou para a prática, eu caio? Ou, eu já superei. Superou por quê? Não, porque o amigo espiritual neutralizou. Foi só por causa disso? Então você não superou. Você só vai dizer realmente se superou se você recebeu as influências e disse o quê? Não. Cenas do próximo capítulo. Pergunta? Tanto que eu recebi a influência forte do mal, alimentei isso, aquilo, mas na hora de realmente fazer, de última hora eu decido resistir. Que maravilha! Mas ainda assim eu cometi o erro. Não, se não fez. Agora, o fato de você não ter feito, isso não anula o teu sofrimento anterior. Tu sofreu. Ficou ali alimentando aquela agonia, aquele mal-estar, você já sofreu as consequências disso, entendeu? Agora, o fato de não ter realizado, que bom, maravilha, menos mal. Alguma outra pergunta, gente? Foi bom? Deu para aprender? Foi muita chibatada hoje, né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, fala-me quem tu és e eu te direi quem são tuas companhias espirituais. A minha condição, os meus desejos, os meus valores, os meus propósitos acabam atraindo espíritos que irão me inspirar pautado naquilo que eu, como ser humano, desejo, idealizo e quero, ok? Então, a responsabilidade é de quem? Nossa. Então, se meu propósito é bom, eu terei bons espíritos. Por quê? Porque eu consigo entrar em sintonia para captar essas influências. É isso que a gente tem que entender. Não é uma questão dos espíritos escolherem. Somos nós que escolhemos. E nós ficamos surdos a qualquer coisa que nós não estejamos em sintonia. Então eu posso ter um espírito nobre ao meu lado, mas eu não consigo ouvi-lo, eu não consigo percebê-lo, eu não consigo identificar a intuição dele. Por quê? Porque nós não estamos comungando dos mesmos ideais. Nós não estamos na mesma rádio, nós não estamos vendo o mesmo canal. Então esse espírito superior, nobre, vai perder tempo ao meu lado? Não vai, eu sou cego, surdo em relação a ele. Mas em compensação, venha um espírito que está de comum acordo com os meus pensamentos, as minhas ideias, vou ouvir tudo e vou acatar tudo. Por isso que o nosso Senhor Jesus nos ensina a moral cristã. Como é que eu posso saber se o pensamento é bom? O bom é bom para todos. Quando o bom é só para mim, isso não é bom. Como é que eu posso saber se eu estou sendo influenciada por um bom espírito ou por um mau espírito? Reconhece-se a árvore pelo fruto. Um espírito bom irá inspirar bons pensamentos. Um espírito mau irá inspirar maus pensamentos. Então, por isso que nós temos que estar muito atentos aos nossos pensamentos. Porque tudo começa aí dentro. Tudo. Se eu estou aqui encarnado, eu sou um espírito. Se eu sou um espírito perverso, qual é a natureza dos meus pensamentos? Perversas.
Olha, um espírito perverso, encarnado, malicioso, para onde ele olha, ele vê malícia. Para onde ele vai, ele arruma confusão ou faz confusão. Tem maior dificuldade de agregar, quer sempre separar. Então, quando a gente fala em espírito perverso, tem muitos encarnados. Então, basta eu avaliar a minha conduta no dia a dia. Eu sou aquela que gosta de dividir, eu sou aquela que gosta de colocar um contra o outro, eu sou aquela que sou capaz de pegar o meu tempo e ligar para alguém para fazer com que esse alguém fique mal com a informação que eu vou levar. O que diz o Evangelho segundo o Espiritismo? O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más tendências e más inclinações. É aquele que está em esforço. E aí diz o Livro dos Espíritos: quão poucos de vós fazem uma forcinha. A gente não se esforça, a gente não tem determinação, e aí a gente acaba caindo. Reconhece-se a árvore pelos frutos, assim mesmo somos nós. Se eu quero me avaliar como ser humano, quais são os frutos que eu dou no meu dia a dia? Quais são os frutos que eu estou dando no meu dia a dia? Qual é a diferença que eu faço na vida terrena? Qual é a diferença que eu faço na vida das pessoas? Qual é a diferença que eu faço na empresa que eu estou inserida? Ou eu faço como todo mundo faz? Para eu fazer o que eu desejo, mas que não devo, eu vou começar a justificar. Então eu tenho a regra, eu sei, mas eu começo a criar justificativas. E isso acontece. A gente identifica o erro, a gente sabe que não é bom, mas a gente começa a usar subterfúgios, a gente começa a justificar. Não, mas isso aqui, eu tive que fazer isso por causa disso, disso e disso. Ou pegar inclusive o Evangelho e adaptar para que ele possa anuir com o crime que você quer cometer. Então, a regra é: faça para o outro o que você gostaria que fizesse contigo, se você estivesse no lugar do outro. A nossa dualidade é entre o bem e o mal. Se eu não estou com o bem, eu estou com o mal. Não tem meio termo. Ou eu sou bom, ou eu sou mal. Porque o que diz o Livro dos Espíritos? Eu não faço mal a ninguém, mas também não faço o bem. Isso já é um mal. Eu insistir nos erros milenares, ou eu realmente despertar e começar a tomar atitudes que diferem do mal. Então não tem mais ou menos. Ou é ou não é. Qualquer coisa contrária é contrário. Não é o bem. Há quantos milênios nós estamos reencarnando e repetindo os mesmos erros? Diz o nosso Emmanuel que a evolução coletiva, até a gente perceber a evolução coletiva, ela é muito lenta, mas a individual é escolha. Quando é que eu mudo? Quando eu já cansei. Enquanto eu não canso, que aquilo me dá prazer, eu não vou mudar. Então, se eu ainda não mudei, é porque isso ainda me dá prazer. E normalmente quando a gente cansa? Quando a gente já sofreu bastante. Então isso é algo individual. Incomodou, doeu, trabalha isso. Então é algo que nós temos. O que diz o Evangelho? Que a gente tem que ser doce, amável, manso com os erros do e severo para com o nosso. Porque apontar o erro do outro não me torna melhor, me torna pior. Agora, quando eu começo a ver os meus erros para corrigi-los, aí eu estou em processo de evolução. Aí eu estou mudando. Então, é fácil? Claro que não é. E sabe o que a gente está dizendo que não é fácil? Não é fácil ser bom. Então, se não é fácil ser bom, é fácil o quê? Ser mal. Quando é que a gente vai sair? Quando a gente não ter mais prazer nisso. Quando a gente amadurecer o suficiente para entender o que é o melhor caminho. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Qualquer outro não tem. Qualquer outro é sofrimento, dor, desespero, depressão, tristeza, abandono, medo, arrependimento. Principalmente para o espírita. Porque o mundo lá fora não tem as informações que a gente tem. Então, para a gente, dói muito mais. A gente vai escutar
Pensa, tu desencarnou. Tu vai escutar o que você ouviu de espiritismo. Aquilo vai doer muito mais dentro de ti, se você realmente não fez um esforço. Gente, não é nos tornarmos perfeitos, porque a lição que Jesus trouxe não foi para sermos perfeitos, foi para sermos humanos. A lição que Jesus trouxe foi a lição de relação. Ele não trouxe lição de um Cristo, não. A lição dele é: amai-vos uns aos outros, aprendam a viver como irmãos. É isso que até hoje a gente não quer aprender. Então a lição dele foi para um Cristo, para ser um ser perfeito. Longe ainda estamos. Nós temos que estarmos muito atentos no que vem dentro de nós. O que eu estou sentindo nesse momento? Vamos trabalhar isso? Olha, eu estou sentindo inveja. E essa inveja vem até com uma raiva. O que eu vou fazer com isso? A primeira coisa é assumir. A gente tem que assumir para trabalhar isso. Então eu tenho que identificar o que vai dentro de mim para mim poder começar a trabalhar, porque senão eu não vou evoluir. Não subestime espírito. Então, quando eles querem destruir um trabalho e um trabalhador, eles são muito meticulosos. Eles sabem aguardar, eles sabem esperar e eles sabem ir no ponto chave. Então, toda vez que nós nos arvoramos ao trabalho do bem, pelo bem, vigilância total. Porque às vezes ou eles acabam ou eles distorcem todo o trabalho. Mas de Jesus, só lobos caem em armadilhas de lobos. Por isso, então, se caiu porque era um lobo em pele de cordeiro. Por isso é que Jesus diz: os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então, vigiar o pensamento, vigiar os sentimentos, resultado das emoções, e estar muito atento. Por isso que o Espírito de Verdade nos fala em o Evangelho: fazei calar os vossos ciúmes, as vossas discórdias, para que não venha dano à obra. Isso é novidade? Não, Jesus avisou: os meus discípulos, os meus apóstolos serão perseguidos. E quando se nós somos um capetinha, e se a gente cansou de ser capetinha, e estamos buscando uma melhora, a gente começa a incomodar os nossos parceiros. Então, os espíritos, eles nos dão sugestão. Quem realiza somos nós. Se eles estão aí, porque são provas. Porque só cai se eu quiser. Aí é a prova. Se eu caí porque eu quis, eu queria, eu gostava, eu anuí, eu fiz a sociedade. Se eu fiz a sociedade, ainda não estou pronto. Preciso continuar na luta. Quando isso não mais me apetece, a gente não cai mais. Se eu tenho a vontade de praticar o mal, eu vou atrair quem? Espíritos maus. Para realizar aquilo que eu desejo. E pode prestar atenção, que o pensamento, a vontade, ela vai crescendo. Aquilo vai crescendo dentro de ti, crescendo, quando tu vê, tu já está lá fazendo escândalo. Porque eu preciso conquistar o meu espaço, eu preciso conquistar a minha evolução, eu preciso conquistar a segurança. E eu só vou fazer isso quando eu verdadeiramente colocar em prática. É o livre-arbítrio. Então, como é que eu posso dizer que, olha, eu já superei, se na verdade, quando eu vou para a prática, eu caio? Ou, eu já superei. Superou por quê? Não, porque o amigo espiritual neutralizou. Foi só por causa disso? Então você não superou. Você só vai dizer realmente se superou se você recebeu as influências e disse o quê? Não. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos agradecer a Deus então por esse momento? E assim, divino amigo, nós lhe agradecemos por mais uma oportunidade
oportunidade que nos foi dada de reflexão e de estudo em torno da doutrina espírita e que o Senhor é o coordenador da terceira revelação. Muito obrigada, meu querido, e agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes que conduziram e inspiraram o nosso trabalho. Graça te damos. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.